Shalom, shalom. A quem entrar, estamos aqui. Amém. Vamos testando o áudio aí. O áudio tá bom, o vídeo tá bom aí para quem já chegou. Falando baixinho porque com criança em casa tem que falar baixinho, com criança dormindo em casa. Áudio e vídeo ok, irmão Teixeira? Vamos aqui aguardar o nosso convidado de hoje. Pronto, já foi convidado. Top. Pessoal, o vídeo e o áudio tá bom? Aqui tá meio escurinho e eu falando um pouco mais baixo por conta da neném que tá dormindo. O tema da live de hoje é sobre a biografia. Tem um erro lá na arte do Luiz Franciscon. E eu convidei aqui um companheiro ilustre, historiador por formação. E se eu errar, você já me corrige daqui a pouco na sua apresentação. O nome dele é Itamar Coutinho, da Assembleia Cristã. Itamar, me dá um joia aí ou não? Isso mesmo. Perfeito, da Assembleia Cristã. E do Paraná, é isso? Paraná. Tá frio aí? Tá friozinho. Puxa vida. Aqui, rapaz, eu tô até de gorro, de chapéu, porque tá gelado demais. Bom, e o nosso tema hoje é para falar sobre a biografia do Luiz Franciscon. Eu acho que muitos dos que vão entrar, que vão assistir agora ou depois a gravação, ou conhecem de ouvir falar, ou conhecem, alguns podem conhecer familiares, tem alguns do Paraná e etc. Mas a gente vai aprender bastante hoje, tá bom? Itamar, seja muito bem-vindo. Eu já te falei algumas vezes, é uma honra tê-lo por aqui. Eu sei que você é escritor de alguns livros também, queria que você falasse um pouquinho da sua obra antes da gente começar, de quem é o Itamar Coutinho, para depois a gente tocar o nosso assunto. Fique à vontade, prazer em tê-lo aqui. Bom, boa noite a todos. Graça e paz. Atualmente eu me congrego na Assembleia Cristã, mas desde criança, desde que nasci, já era da congregação, né? Terceira geração da minha família que está na congregação, desde os meus avós, minha mãe, e eu fiquei lá até 2010. Quando eu comecei as pesquisas, a estudar e vi que tinha muitas coisas que eu não conferia, eu optei por resgatar a história. E quando eu estou resgatando a história, eles me seduzem, me chamou para conversar, que eu teria futuro, mas que eu deveria deixar tudo de lado. Então eu optei por seguir as pesquisas, em seguir estudando. E então eu acabei me afastando. E, e é isso. Daí começou tudo através de um sonho. Eu tive um sonho. Eu fui indagar o ancião do sonho que eu tive. Que eu não conhecia a história da Assembleia Cristã, nada. E eu sonhei e fui perguntar para o ancião sobre aquele sonho. O ancião era até meu vizinho. E através desse ancião, ele acabou abrindo as portas para mim. E através dele comecei a estudar, a ter materiais. Foi uma pessoa muito importante nessa parte aí. Que é o ancião Bari de Paula Quadros. Já é de saudosa memória. Então, se não é ele, sei lá se hoje eu saberia tudo que eu sei. Então, eu devo muito à figura dele. Foi uma pessoa muito bacana nessa parte. Mas, por outro lado, outros pediam para me deixar de lado essa história. Mas eu optei por seguir em diante e pesquisar. Meu primeiro livro eu lancei foi em 2010. Ele falava um pouco mais sobre a congregação, na verdade. E aí eu comecei a me aprofundar. Então, atualmente, hoje tem mais, já passa de 12 livros ao total. São bastante. Rapaz, Bom, fontes primárias. Eu bastante. tenho muitas fontes. As minhas fontes são documentos, na verdade. Os meus livros são baseados em transcrição de documentos. Então, tudo que eu relato é transcrição de documentos. Não é nada de achismo, nada de
de coisas da minha cabeça mesmo, são coisas que existem em documentos. Os próprios pioneiros, eles documentaram bem a história. No Brasil, essa história quase não é conhecida, mas lá fora, Itália, Estados Unidos, Argentina, é muito bem documentada a história. Então, tem um acervo muito rico. Existe um diácono nos Estados Unidos, o Antônio de Gregório. Antônio de Gregório, ele se comunicou com praticamente quase todos os pioneiros da época. Ele conseguiu fazer um acervo gigantesco. E desse acervo dele se tornou 2 livros. E quando ele faleceu, ele teve a preocupação de, antes de falecer, de doar todo o material dele, o acervo dele, para uma faculdade. Então, todo esse material ele está na faculdade de Pasadena, nos Estados Unidos. Então, o de Gregório ele teve essa preocupação de manter esse acervo lá. Então, está muito bem catalogado. Eu tenho praticamente quase todo o acervo do de Gregório. É um acervo fantástico. E tem cartas, relatos, fotos. É muito bonito o acervo do de Gregório. Então, o de Gregório ele foi um diácono da Assembleia Cristã. Ele se comunicou com a Itália, com os Estados Unidos, com a Argentina, Brasil. Foi uma pessoa fundamental, então, para que a história viesse até os dias de hoje. Na verdade, o Franciscon, ele era contra a publicar a história ou falar da história. Com muita insistência, com muita briga do de Gregório, o Franciscon cedeu. Então, nós devemos muito à memória do de Gregório, na verdade. Bom, bacana. Deixa eu aproveitar aqui o esquema da live é de pergunta e resposta. Eu tenho algumas perguntas do WhatsApp e de algumas pessoas do YouTube. Eu vou te passando as perguntas e à medida que você for analisando aí, se puder responder, você coloca as respostas, tá? Eu te mandei já algumas perguntas lá no WhatsApp, né? Eu vou começar por ela. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Já está muito bem apresentado e a primeira pergunta é: você consegue trazer um resumo para a gente histórico? Quem é essa figura? Quem é Luiz Franciscon Itamar Coutinho? Então, Luiz Franciscon, ele é muito bonito. Antes de mais nada, me dá licença, como os judeus falam Lehaim. Então, o Luiz Franciscon é um ícone, né? Embora que no Brasil se conheça muito pouco da figura do Franciscon. No Brasil foi criado um misticismo em cima de Franciscon e foi criado muitas mentiras nas costas dele. Então, essa parte que Deus revelou a graça para ele nunca falou isso. Então, ele era uma pessoa humilde, simples, era um artista, né? Ele é um artista, na verdade. Ele vai para os Estados Unidos em busca de ficar rico. Ele vai em busca de trabalho. Ele é de uma família de agricultores. E de origem, ele é húngaro-austríaco. E aí a Itália faz guerra lá e toma o território onde ele nasceu. E aí ele acaba nascendo em território italiano. Porém, ele não falava italiano. Ele falava o friulano. Depois, quando ele vai lá para o exército, ele acaba aprendendo o italiano. E nisso também ele aprende o alemão. Então, outra coisa, ele não tinha estudo, ele só teve a 2ª série. O Luiz Franciscon só teve a 2ª série? Só a 2ª série. Ele foi aprender ler e escrever de fato no exército. Ele ficou por 3 anos no exército. Lá no exército, aí, ele aprendeu a ler e escrever. Bom, o irmão dele vai embora para os Estados Unidos e ele vai, então, atrás do irmão dele. O irmão dele já estava em Chicago, o Oswaldo Franciscon, e ele vai com a intenção de ganhar um dinheiro para dar um casamento digno para sua irmã mais nova. Na verdade, era mais velha que ele, mas era uma das mulheres, era uma das mais novas. Então, ele foi para os Estados Unidos com o objetivo de ganhar dinheiro e mandar para sua irmã poder casar. Só que quando ele chega lá, praticamente sem conhecer nada, não avisou o irmão dele que ele iria, ele se aventurou. Aí quando ele chega nos Estados Unidos, ele ouve a pregação do evangelho por meio do irmão Michel Nardi. Era um grande evangelista, que evangelizava os italianos, porém não pregava uma placa de igreja.
Então, o Frascon, ele ouve a pregação do Evangelho, ele se converte a Jesus Cristo, isso aí ele deixa bem claro, que ele alcança o novo nascimento em Cristo. É bastante importante que isso aí ele não associa o batismo hoje, na congregação, associado o novo nascimento ao batismo. O Frascon não associa o novo nascimento ao batismo. Ele, quando creu em Cristo, ele relata que ele renasceu de novo. Então é muito importante isso. O Franciscon, ele tem o contato, então, com o evangelista Michel Nardi, e ele vai para aprender aulas de inglês. O evangelista, ele tinha uma abordagem de evangelização que ele pegava a própria Bíblia para poder evangelizar e, vamos dizer, dar aula de inglês. Então, o Frascon, ele foi lá para aprender o inglês. Só que nesse inteirinho de aprender o inglês, ele aprendeu inglês e também se converte. Ele aprende inglês através da própria Bíblia. Então, era uma pessoa muito focada em ler as escrituras, em estudar as escrituras, contrário, às vezes, aqui dos irmãos brasileiros, que muitas das vezes querem deixar a Bíblia de lado e querem ir nessa crendice de revelações. E ele não, a parte dele era pregações bem expositivas. Então, ele é uma pessoa humilde, nunca quis glória para ele, nunca quis. Então, ele sempre prezou em pregar as escrituras, em sempre buscar o conhecimento nas escrituras. Então, tem muitas coisas, se nós for falar da figura dele, dá muito assunto aqui. Né? Dá muito assunto. Mas você sabe dizer qual foi a primeira igreja, de fato, a primeira instituição que ele congregou? Ou a história não tem esse dado? Então, quando ele tem o contato com o irmão Nardi, de imediato ali ele forma a primeira igreja italiana em Chicago, sem nome, primeira igreja italiana de Chicago. Aí quando o grupo cresceu, que o Nardi ele fazia assim, ele criava a evangelização, quando se formava o grupo que já estava formado igreja, ele entregava esse grupo para qualquer igreja que fosse. Vamos dizer, nesse caso, ele achou que o perfil que mais se enquadrava para esse pessoal ali seria a presbiteriana. Então, estava visitando ali por aqueles dias, vamos dizer, o trabalho do Nardi era muito afamado. Então, teve um grande pastor valdense que ele soube da evangelização do Nardi e foi conhecer o Nardi, que é o Teófilo Gai. Aí, quando o Teófilo Gai conhece o Nardi, gostou muito do trabalho do Nardi, o Nardi pergunta para ele, escuta, você não tem um pastor, alguém que possa mandar para pastorear esse rebanho aqui, agora que se formou aqui em Chicago? Aí fala, nós temos um aqui que é considerado um Barnabé, que é o Felipe. O Felipe até já teve por aqui pelos Estados Unidos, mas voltou para a Itália. Ele era uma... Felipe Diácono ou não é ele ainda? Não, o Felipe, ele era... Felipe Grilli. Ele era pastor já, também valdense, e ele era solteiro. Então ele tinha, vamos dizer, disponibilidade de ir lá e tranquilamente, porque ele não era casado. Barnabé ele fez a consideração de Barnabé justamente por não ser casado. Bom, o Felipe Grilli então vem através do convite do Teófilo Gai, e aí eles formam então a primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. Lá já existia a presbiteriana dos Estados Unidos, que era a mais tradicional. Mas eles formaram então uma presbiteriana italiana. Tinha muitos valdenses ali, mas não tinha nada a ver com os valdenses primitivos. Então não podemos dizer que eles têm herança de valdenses. Até porque o Franciscon, ele era católico, ele se converte, ele abraça a fé em Cristo, ele alcança o novo nascimento, e essa missão do Nardi não rebatiza ele, porque ali eles criam no batismo por aspersão. Então, o Franciscon é recebido como membro da igreja pela confissão de fé, ele fez uma confissão de fé, e através da Santa Comunhão, que para ele seria a Santa Ceia. Então, ele participou da Santa Ceia e, em seguida, foi recebido ao corpo da igreja. Então, a formação dele, ele tem a formação teológica da parte do Michel Nardi. Então, se você até tem um livro da biografia do irmão Nardi, eu indico para vocês aí pesquisar sobre o irmão Nardi, vocês vão ver que é um trabalho fantástico do que o Nardi fez. Bom,
O próprio Felipe também fez um trabalho muito bonito. E nesse interim, o Franciscão, ele é eleito diácono. Ele é um dos membros fundadores dessa presbiteriana. Em seguida, ele é eleito diácono. Interessante que essa igreja, ela é feita eleições de tempos em tempo. Então, ele era eleito diácono de um período a tal período. Então, ele foi eleito diácono aí por várias vezes. E, por fim, ele foi eleito presbítero, ou que vem a ser ancião aqui para os irmãos do Brasil, né? Interessante. Uma pergunta aqui já que me ocorre. Então, você comentou com a gente que Los Franciscão era bem o estilo da igreja primitiva, né? Eles se reuniam, se convertiam ao evangelho e aí eram colocados, né, indicados para algumas igrejas e que, em tese, a primeira ali foi a presbiteriana, mas não necessariamente tenha sido, que a origem são os valdenses, né? Sim. Agora, uma pergunta. O Franciscão, ele acaba sendo intitulado pelo grande evangelista que ele é, né? Ele é um grande evangelista. E aí ele sai pregando o evangelho. Ele levava alguma placa de igreja quando ele anunciava o evangelho, quando ele começou com suas viagens missionárias, etc. Ou era simplesmente o evangelho de Cristo? Apenas o evangelho, né? Ele se dedicou muito ao evangelho. Além de ser diácono da igreja, ele também era o secretário, era ele que fazia as atas na presbiteriana. Então, toda a vida ele teve a dedicação do evangelho, teve carisma pela Bíblia Sagrada. E um dia, ele teve uma experiência pessoal, né? Ele tem uma revelação de fato, mas uma revelação pessoal. Não foi uma coisa, vamos dizer assim, Deus revelou essa graça para ele, essa doutrina, não. Ele tem uma revelação pessoal. Ele tinha o costume de ler a Bíblia de joelho. Então ele está lá lendo a Bíblia de joelho. Ele foi trabalhar numa cidade ali perto de Chicago. Ele fazia desenho com mosaicos. Então estava ele e o... Eu esqueci o nome do outro irmão agora. Bom, não vem a causa. Bom, ele está lá em Cincinnati. E lá em Cincinnati ele escuta, segundo ele, a voz de Deus, quase que em voz humana, e Deus fala com ele. Quando ele está lendo lá em Colossenses sobre a parte do batismo, ele sente que Deus fala com ele que ele ainda não tinha cumprido aquele mandamento, que ele precisava batizar por imersão. Ele já conhecia o batismo por imersão, porque ele já conhecia irmãos batistas, já conhecia igrejas que praticavam o batismo por imersão. Mas aí ele tem a experiência própria, que Deus fala com ele que ele precisava batizar por imersão. Então foi essa a revelação que ele teve. Na mesma noite ele comunica com o pastor, ele comunica com a diretoria da igreja, ele comunica com o irmão que evangelizou ele. O pastor já de imediato manda uma carta dizendo para ele esquecer isso daí, deixar isso de lado, que não era preciso, que não precisava, que continuasse do mesmo jeito que estava. O missionário que evangelizou ele falou, olha, se o teu desejo é esse, se você alcançou essa luz, você acha que deve cumprir, então cumpra. Então foi dessa maneira que acabou surgindo essa revelação. Bom, isso se passou 9 anos depois dessa revelação. Ele tentou implantar o batismo por imersão na presbiteriana italiana, mas não teve sucesso. Mas mesmo assim, ele ficou lá. Só que nesse interim, surgiu vários problemas. O que acontece? Os grupos, eles não queriam ficar fixos numa igreja. Eles queriam congregar em diversos grupos, não queriam ter lealdade à igreja. Então, o pastor Felipe já queria fazer uma fidelidade com eles, que eles ficassem fixos ali. E eles eram meio que contrários a isso. Então, isso era um dos motivos. Depois teve o motivo do pastor querer um alto salário. A igreja era pobre e não tinha condições de dar um alto salário para o pastor. Isso aí estava desagradando ao Franciscão. Então foram vários quesitos que fez ele se afastar. Da presbiteriana tem bem certinho esse esquisito no livro, né? E daí, por fim, ele está em Elgin, novamente, executando um trabalho. E dessa vez ele está com o Giuseppe Beretta. E ele fala para o Beretta do batismo. O Beretta era metodista. O Beretta, anteriormente, ele tinha estudado para ser padre. O Beretta seria padre. O Beretta era uma pessoa muito mais velha do que ele já. E muito mais experiente.
E ele relata, Franciscão relata, que Deus salvou a irmã Beretta por meio dos metodistas. Então você vê que o Franciscão ele respeitava a fé dos outros. Ele fala, irmão, Deus salvou a irmã Beretta. Se você olhar no próprio histórico que a congregação divulga, está lá essa parte que o Franciscão diz, que Deus salvou a irmã Beretta no meio dos irmãos metodistas, dos metodistas livres. Bom, aí ele fala pro Beretta sobre o batismo. O Beretta, então, começa a frequentar algumas reuniões da Igreja dos Irmãos. Aqui no Brasil é conhecido como Igreja dos Irmãos. Em alguns países, Assembleia de Irmãos. A Assembleia Cristã também ela é conhecida. E essa igreja, ela usava o ósculo, saudava com o ósculo, usava véu, sentava separado, não tinha dízimo, era ancião. Então, não foi revelação, já existia uma igreja pronta. Então, Aonde isso? Né? Então, eles foram aonde lá... isso, Itamar? Oi? Isso aonde? Em que lugar? Isso em Chicago. Mas essa igreja, ela era da Inglaterra, né? A Igreja dos Irmãos Piemonte. Igreja dos Irmãos. Existe essa igreja no Brasil. Então, é muito bonita a história dessa igreja em si, da Igreja dos Irmãos. Porque é uma igreja que eles eram evangélicos de outras denominações e eles se desligaram dessas outras igrejas para estudar a Bíblia e voltar ao evangelho mais primitivo. Então, é muito bonita a história desses irmãos. Então, aí sim, é daí que surge a origem da Assembleia Cristã e da Congregação Cristã. Surge da Igreja dos Irmãos. Bom, o Beretta tem contato lá com eles, e aí o Beretta batiza nessa igreja. E aí o Beretta, ele se reuniu em nome do Senhor Jesus, isso aí encantou o Beretta, e tanto que o Beretta, na Assembleia Cristã, ele também começou a fazer, em vez de pôr placa de Assembleia Cristã na frente da igreja, eles colocaram uma placa lá, reunidos em nome do Senhor Jesus. Inspirado na Igreja dos Irmãos. Não foi nada por revelação, foi tudo copiado, inspirado. Né? Bom, depois que o Beretta batizou, aí o Franciscão falou, bom, agora que você é batizado, agora me batize também. E nesse inteirinho o pastor está na Itália, Felipe está na Itália. Aí o Franciscão, ele tem a oportunidade de falar para a igreja sobre a revelação que Deus tinha dado para ele, que durante 9 anos ele esperava para cumprir o batismo nas águas, e agora, dia tal, ele teria a oportunidade de cumprir essa revelação. E todos quantos quisessem, que viessem participar e ver. E aí foram o grupo da presbiteriana e alguns acabaram batizando também. Então começa aí que começa. Quando o pastor volta da Itália, ele vai comunicar o pastor do corrido. Antes do pastor pregar o sermão, ele fala para o pastor, preciso falar algumas palavrinhas para a igreja. E aí ele pergunta primeiro se tem alguma coisa contra ele, se alguma coisa ele fez para desagradar a igreja confessou que não, que ele nunca tinha feito nada, que estava tudo em paz com ele. Ele falou, sendo assim, eu entrego meu ministério de secretário e de ancião nessa igreja. Eu não faço mais parte da diretoria e nem do ministério de ancião dessa igreja, porque eu preciso agora seguir essa minha nova missão. Então, se desliga em paz. Até os irmãos relutam para ele não sair, mas acaba que ele sai e com ele sai o grupo também. Um grupo, né, que batizou junto com ele. Então, começa ali uma denominação reunidos em nome do Senhor Jesus, uma igreja sem placa. Eles congregavam em casas, em garagens, e ali começa, então, o embrião do que seria a Assembleia Cristã. Muito interessante. Itamar, tem uma pergunta bem polêmica, a gente vai avançar na história. Tem uma pergunta aqui no Instagram, no Brasil já existia? Acredito que não, né? Tudo isso acontece nos Estados Unidos, como você disse, não? Agora sim, tem um mito que se criou, quase uma lenda que se criou no próprio berço CCB, que tudo que é feito a partir de Luiz Franciscon para frente foi revelado. Pelo que você está explicando para a gente, historicamente, não. Isso foi um processo inspirado, não revelado. Nasce, então, a reunião desses irmãos, que é a Assembleia. Quando que surge a congregação? Em que momento que a congregação surge? Se ela não foi revelada, ela foi uma rebelia da Assembleia ou ela é um braço da Assembleia Cristã? Lembrando aqui para os amigos que está no WhatsApp, aqui em cima eu acabei de ver,
há uma diferença entre a Assembleia de Deus, que é Daniel Berg, que chega em Belém, para a Assembleia Cristã dos Estados Unidos, lá de Chicago, tá? Essa é a primeira pergunta mais polêmica. Depois a gente avança aí. Eu já pingou no WhatsApp aqui a questão do rebatismo, tá, Itamar? Se prepara aí. Lehaim. Bom, até entanto a igreja ela ainda não é pentecostal, embora que ele não gostava do termo pentecostal, mas é o termo que as pessoas conhecem, né? Então vamos usar o termo pentecostal. Até então a igreja ainda ela era uma igreja, podemos dizer, reformada, eles se congregavam em nome do Senhor Jesus. Aqui no Brasil já existia a Igreja dos Irmãos. Aqui no Brasil ela iniciou em 1800 e pouquinho. Então já existia a igreja aqui que usava véu, que saudava costas, que sentava separado. Já existia essa igreja com as características aqui no Brasil. Uma linha valdense? Não. A igreja valdense não tem nada a ver com a Igreja dos Irmãos. A Igreja dos Irmãos nasce então de qual? A Igreja dos Irmãos ela é do movimento Piemonte lá da Inglaterra. Perfeito. Há uma separação aí dos valdenses e dos Piemonte, né? Pedro Valdo, ele é francês, né? É na França. E, na verdade, Pedro Valdo, ele não queria criar uma nova igreja, ele queria fazer uma reforma dentro da Igreja Católica. Então, Pedro Valdo, assim, não tem uma história tão... ele era uma pessoa rica, ele vende tudo e ele tem uma história bonita, mas também tem uma história negra na história de Pedro Valdo. Então, Pedro Valdo não é muita referência, não, vamos dizer, em termos de evangelho. Teve pessoa... Ele é anterior à reforma protestante, Pedro Valdo. E outra, vale ressaltar que Pedro Valdo, a igreja valdense, no caso, né? A igreja valdense existe até hoje. Então, se tem alguma pessoa originária dos valdenses, é os próprios valdenses, porque a igreja valdense, ela existe até hoje, né? Então... Uma bela igreja, inclusive, né? Oi? Uma teologia bem bonita, a igreja valdense, eu acho uma teologia bem bonita. Ela tem uma história muito peculiar, muito bonita, né? Então, uma teologia bonita. Sim, e corresponde a eles mesmos. Então, se tem herdeiros dos valdenses, são eles mesmos, porque a igreja valdense existe até hoje. Bom, o Franciscão, a origem dele é católica, ele era católico, então ele não segue a origem valdense, embora que ele foi pastoreado por um pastor valdense, né? Mas, veja, o valdense, na verdade, o que acontece? A doutrina valdense batiza a criança, a doutrina valdense tem salários, então tem estudo pastoral. Então ele é bem diferente do que a congregação ensina, ou a própria Assembleia Cristã ensina. É bem diferente. Bom, voltando... Legal, mas aonde que explode aí a congregação? Então a gente entendeu toda a história do Luiz Franciscão, desde o seu nascimento religioso, que é católico. Agora que eu vou entrar nesse assunto. Vai lá. Bom, isso nós estamos no ano de 1904 agora. Vamos ter que voltar um pouquinho atrás. 1903, ele vai para a Itália. Quando ele volta da Itália, ele volta com ideias novas. Ele queria introduzir o domingo na igreja como o sábado adventista. E aí, são um grupo de irmãos que congregavam nas casas, em garagens, e aí ele quer impor o domingo, para o dia de domingo ele deixar consagrado para servir a Deus. O povo não aceita. Quem queria? O Francisco. Ele queria o domingo como se fosse o Shabbat Shalom, fosse o domingo Shalom. Isso. E aí entra em choque, a igreja não aceita, dá uma discórdia, uma briga, e ali eles se separam. Então, se divide em dois grupos. A igreja dos toscanos e a igreja das casas. A igreja dos toscanos porque era a maior parte daqueles italianos pertencia à região da Toscana, então, igreja dos toscanos e a igreja das casas. A do Francisco ficou com a igreja das casas. Dividiu o grupo ali por causa desse motivo. Passou o tempo, o próprio Beretta, o Ottolini, o Pietro Mecconi, eles começam a falar para o Francisco: olha, você tem que deixar esse pensamento do domingo, não é certo. Nós temos que ser santificados a cada dia e não ficar santificando dias. Aí o Francisco entendeu que ele estava errado, ele volta atrás, ele se reconcilia e deixa essa ideia do domingo de lado. Bom, nisso já estamos em 1907. Estava explodindo, então, aí o avivamento pentecostal. Surgiu esse grande avivamento pentecostal lá em Los Angeles, e anteriormente teve outros movimentos.
mas onde explodiu mesmo foi na Rua Azusa. E lá, na Rua Azusa, então, congrega lá o pastor William Durham. O William Durham, ele vai para Chicago e lá começa, então, a missão da fé apostólica. E lá ele começa a pregar o batismo com o Espírito Santo. O Franciscão, ele ouve falar dessa missão e ele vai ver o que é essa missão. Ele está no culto em praça pública, em ar livre. Uma dúvida, desculpa te cortar uma dúvida aqui. Luiz Franciscão até então não tinha novidade de línguas. Não tinha. Não tinha. Ele veio a saber através de um culto público numa praça. Ele estava passeando com seus filhos e aí nessa praça ele para assistir aquele culto no ar livre e aí ele ouve que Cristo estava batizado com o Espírito Santo. Aí ele, por curioso, ele foi sozinho lá ver aquele movimento primeiro. Aí quando ele gosta, ele vai, chama a esposa, chama outros irmãos e aí acaba congregando lá também. A esposa dele é batizada no Espírito Santo antes que ele. Depois outros irmãos são batizados. E aí ele tem a confirmação de Deus, que aquele movimento era uma coisa divina, era uma coisa por Deus, que ali era a obra de Deus. Ali era uma extensão, na verdade, da Igreja Batista. Era um grupo batista que tinha sido expulso da Igreja Batista por ter recebido a evidência de línguas, então a Batista tinha desprezado eles tinham feito aí um novo grupo denominado a Missão da Fé Apostólica, da onde também nasceu daí a Assembleia de Deus do Brasil. Querendo ou não querendo, são da mesma família. Bom, aí o Franciscão vai lá naquele grupo dos toscanos lá. Até então ele está no grupo, ele se perdoou aqueles grupos, mas ainda estava no grupo da casa e ele vai lá nos toscanos. Na época, a parte dos toscanos já tinha um prédio alugado, e aí ele vai lá anunciar para eles o batismo com o Espírito Santo. Aí quando ele chega lá, o grupo vem da igreja do William Durham, também alguns recebem o batismo do Espírito Santo, e aí eles voltam para a igreja dele, lá na igreja dos toscanos, e lá houve um avivamento muito grande, que praticamente todos foram batizados com o Espírito Santo, praticamente quase toda a igreja. Aí um dos líderes e mais alguns irmãos, contrário a tudo que estava acontecendo ali, falaram, não, isso aqui não está certo, não é de Deus isso aqui. De repente mandaram chamar o Franciscão. Aí o Franciscão vai lá para esclarecer para eles o que era esse movimento. Aí ele explica o que estava acontecendo, o que era. E aí ele fala para aquelas pessoas que estavam contrariando. Dobre o joelho, peçam perdão a Deus, que Deus é poderoso para também preencher vocês com o Espírito Santo. Daí, naquele momento que as pessoas contrárias foram preenchidas com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Então, ali é o marco da Assembleia Cristã nesse dia, que isso se deu no dia 15 de setembro de 1907. Ali é considerado o nascimento da Assembleia Cristã. 15 de setembro de 1907. A partir de 15 de setembro de 1907, começou, então, vários missionários para vários lugares dos Estados Unidos, Itália, e daí depois para a Argentina, mas sempre em colônias italianas, né? Então, eles eram italianos, eles sempre procuravam as colônias italianas. Eles procuravam ir em igrejas evangélicas, não para fazer uma nova igreja, mas sim para disseminar a doutrina pentecostal. Então, o Franciscão, ele foi convidado para vir para a Argentina, não foi por revelação, ele foi convidado. A irmã Lúcia de Francisco Mena tinha muito parentes na Argentina. Então, ele convida o Franciscão para vir evangelizar os parentes dela ali, que não eram crentes, e anunciar o batismo do Espírito Santo para eles. Então, ele vem a convite. Aí ele vai orar a Deus, e aí Deus mostra para ele que ele deveria ir. Então, ele fala por santa revelação, mas uma confirmação que Deus deu para ele. Não que Deus revelou que ele teria que vir para cá. Vamos entender, a missão era única, exclusiva na Argentina, ele não viria no Brasil. A missão dele era na Argentina. Só que, voltando um pouquinho atrás, o pastor William Durham prega para ele. Francisco, Deus mostrou para mim que você é o enviado por ele nas colônias italianas. Onde tiver os italianos, você vai anunciar o batismo do Espírito Santo. Na hora, Francisco, não, eu não vou, não tenho condições, não posso ir. Mas depois ele sente o chamado que de repente ele deveria ir. E nasce então desse interim a Igreja da Argentina em 1908.
ele vem na Argentina, ele tinha o dom da cura também, um dom muito bonito da cura, só que ele não gostava desse dom porque ele estava sentindo que está sendo idolatrado. Quando ele vem para a Argentina, eles trazem duas irmãs enfermas para ele, uma delas é paralítica. Ele impõe as mãos sobre ela, ora, ele unge essa irmã e ela caminha, ela anda. Então isso foi uma obra de estrondo na Argentina. E com isso fez que começou uma perseguição muito grande contra ele na Argentina. Porque ele foi acusado de falso curandeiro, ele foi acusado de charlatanismo, que ele estava ali, né? E então acaba que as autoridades prenderam ele. Ele foi preso durante um culto, ele vai preso na Argentina. E aí, quando ele vai preso, que chega durante o culto, pergunta quem é Luiz Franciscon, ele se identifica, e aí fala, então você vai ser preso. Aí ele é levado preso, ele e o irmão Lombardi, fica. Lombardi, já apareceu o irmão Lombardi, esse é famoso. E aí, o que acontece? Os dois ficam presos, e aí eles assinam um acordo para deixar aquela província, que vem a ser um estado, né? Que ele deveria deixar aquele estado e não permanecer naquele estado mais. Aí ele assina um acordo, ele concorda de não pregar o evangelho mais ali, mas aí ele vai para outra localidade. Mas nisso se espalha na Argentina a fama dele. Acaba que as autoridades da Argentina expulsou ele da Argentina. Então colocaram ele no navio e deportou ele. Ele foi expulso da Argentina. Então, com isso, com essa expulsão da Argentina, e foi plano de Deus, evidentemente, acaba ele vindo para o Brasil. Mas não que Deus mostrava para ele vir para o Brasil. Ele veio por um acidente de percurso. Claro, vamos dizer, uma obra divina, né? E acaba, então, ele vindo ao Brasil, sem conhecer nada, sem direção, sem saber de nada o que faria no Brasil. Ele vem ao Brasil, ele vem de navio até Santos, de Santos ele sobe para São Paulo. Em São Paulo, quando ele chega em São Paulo, ele chega na Estação da Luz, ele sai da Estação da Luz, ele atravessa a rua, e ali tem um jardim, para quem conhece, um jardim muito grande ali, um parque na frente. Ele vai lá e faz a primeira oração, ele pede a bênção de Deus para os brasileiros, que Deus salve essa nação, que Deus possa fazer uma grande obra nesse Brasil. Então é muito bonita a primeira oração missionária dele aqui no Brasil. E nesse momento aí ele vai procurar um hotelzinho para ficar. E quando ele está no hotel, aí ele ouve a voz de Deus novamente e Deus fala que ele deveria novamente ir lá na praça. Aí quando ele vai lá na praça, ele encontra um italiano ateu. Aí quando ele encontra esse italiano ateu, esse ateu estava conversando, que é o Vincenzo, estava conversando com outro italiano e estavam tentando descobrir o nome de um bicho que estava lá enjaulado. Aí o Francisco não sabia o nome do bicho, escutou eles falando italiano, se intrometeu no meio da conversa e falou, eu sei que bicho é esse, é tal. E ali foi a hora que ele começou a falar das coisas de Deus para esse italiano. Um dos italianos deu atenção para ele, mas falou, olha, eu sou ateu, você não adianta você querer falar as coisas de Deus para mim, porque eu não creio, nem Deus eu não creio, então não adianta. Mas o Francisco repreendeu ele, não diga que você é ateu. Aí ele começa a pegar esse italiano de jeito, e o italiano não teve como recusar aquilo que ele falava, aquele italiano, aquelas palavras cravou no coração do italiano, e acabou que esse italiano, o Vincenzo Piovani, morava no Paraná, e aí convidou ele que viesse no Paraná. Então ele fica por mais uns diazinhos ali em São Paulo, o Lombardi volta para a Argentina, e o Franciscon fica então aqui no Brasil. Aí em seguida ele vai para Santo Antônio da Platina, ele vai até Salto Grande. Salto Grande, o Vicenzo fala, ó, lá tem uma venda, que são meus amigos, você chega nessa venda e você peça para alguém te levar até Santo Antônio da Platina. E eu vou deixar tudo ajeitado para você lá, você chega lá e você vai até Santo Antônio, porque eu gostei demais dessas palavras que você me falou, eu queria que você falasse para minha família. Aí o Francisco, uma terrível dor lombar, com pouco recurso, sem dinheiro, ele pega o trem e vai até Salto Grande, São Paulo. Em Salto Grande, ele chega lá, então, aí ele chega nessa venda, ele acaba falando com o dono da venda dá duas mulinhas lá para ele,
dois cavalinhos lá e fala, prova, tem um guia indígena aqui, mas eu até alugo importante esse guia indígena aqui para te levar lá em Santo Antônio. Aí ele paga lá o guia indígena e eles vêm abrindo o mato ali pro nortão do Paraná, São Paulo, Paraná, até chegar em Santo Antônio. E aí é bonito. Então, nasce em Santo Antônio da Platina. A primeira igreja que ainda não era congregação ainda. A congregação ela vai vir muito tempo depois, mas vou deixar aberto para você fazer mais umas perguntas para não, senão só eu estou falando. Não, não, mas tá certo. As lives aqui que costumo fazer é eu perguntando e entrevistado fica à vontade mesmo. Eu vou fazer algumas perguntas, que agora está já 40 minutos de live, daqui a pouco o nosso tempo começa a ficar um pouco curto. O nome congregação surge quando e por quê? Então, o que acontece? Teve uma briga, uma discórdia entre anciões em Chicago. Franciscon, ele é um ancião missionário. O ancião principal em Chicago, o que liderava Chicago, na verdade era um colégio de ancião, era um conselho de anciões, mas quem estava à frente desse conselho era o Mecone. A cada período eles estudavam um tema da Bíblia e ali eles faziam as suas considerações. Uma das considerações que eles estavam debatendo seria o divórcio. Até então o Franciscon era contra o divórcio. E a partir dessa discussão lá, o Franciscon ele se abriu e começou a defender o divórcio. Se tivesse causa de adultério, então que as pessoas se divorciassem. Até então a Assembleia Cristã ela era contra o divórcio. E aí o Franciscon ele começa então a ser favorável ao divórcio. E isso entrou em choque com a igreja. A igreja teve uma discórdia, eles ficaram semanas brigando sobre esse tema do divórcio. Não houve acordo, eles acharam por bem deixar de lado, porque não iam chegar no consenso, não ia a chegar a lugar nenhum. Então eles falaram, vamos parar de debater esse assunto, porque não vai chegar a lugar nenhum, então vamos deixar quieto. Bom, aí surge uma polêmica maior ainda, sobre comer ou não comer a carne sufocada ou o sangue. Aí uma das pessoas queria comer o chouriço, a morcela, né, que é feito de sangue. Um dos anciãos pega e fala para ele, olha, se você quer comer, coma. E aí chega no ouvido do Franciscon, e aí isso acaba se tornando uma discussão, uma briga. Não é uma doutrina pela igreja, mas acabou que começaram a brigar nesse assunto. E aí ficou que Franciscon, não, nós não podemos comer o chouriço, não podemos comer carne desfocada, não poder comer o sangue. E, de fato, nessa parte ele estava certo. Mas não era uma questão para se brigar, porque não era a doutrina da igreja. A igreja não ensinava isso. Mas foi o estopim para a divisão da igreja. E acaba que eles começaram a brigar, e ali se estendeu por um bom tempo essa briga. Acabou que se tornou duas facções. Dentro da Assembleia Cristã se tornou duas facções. A facção que cria no Concílio de Jerusalém e a facção que não cria no Concílio de Jerusalém. Que daí o Concílio de Jerusalém é onde fala sobre o comer ou não comer o sangue. Bom, aí, dias alternados, começou a congregar Franciscon. Franciscon, por exemplo, congregava no sábado, era culto da igreja do Franciscon. Já, isso ainda a Assembleia Cristã. No domingo seria o culto da Assembleia Cristã. Bom, chegou o ponto que o administrador da igreja quis passar uma rasteira no Franciscon. Ele foi errado. Ele chega e fala para o Franciscon, olha, você deveria criar uma nova igreja, porque nós vimos que não tem mais acordo entre nós. Então já viu, nós estamos divididos já, nós já estamos divididos no espírito, não tem mais o que fazer. Então você deve criar uma nova igreja, nós vamos vender essa igreja aqui, a metade nós vamos te dar, e a metade fica para nós. Porque não tem mais conversa entre nós. Então, crie uma igreja para você, e nós vamos, então, dividir. E aí você tem que ter uma igreja para nós poder dividir o patrimônio, e alguma igreja, então, você tem que criar uma igreja para poder, então, representar a tua parte. Mas isso foi um golpe, na verdade. O Alberto de Sico, né, que era o administrador, deu esse golpe no Franciscon.
Aí eu, Desculpa, Itamar, uma pergunta aqui no meio do seu. Eu não quero te interromper. Tudo isso nos Estados Unidos, certo? É isso mesmo. Estados Estados Unidos, salvo Unidos, engano, Chicago, Chicago. certo? Somente em Chicago. Chicago essa confusão. Lehaim. Então, essa confusão é Chicago. O que acontece? O Franciscão caiu na conversa do Alberto de Sico e criou a Congregação Cristã de Chicago, que seria então o embrião para a Igreja Brasileira. Ainda a Igreja Brasileira não era congregação ainda. Deu uma agora de João Kleber. Então, peraí. A primeira congregação não foi Santo Antônio da Platina. Não, não, não. A primeira congregação. Eita! Que agora aí o A povo primeira no congregação. WhatsApp aqui vai detonar. Tem E documento aqui aí, está o ó. inário da época. Aqui é o inário da época. Esse inário aqui é de 1924. Você veja, que se nós levar em conta, a igreja nasceu no Brasil em 1910. Então, se for, se for em YouTube 1910, por aqui. que, ó, 24, olha o nome da igreja. Ai, trem. Então, Itamar, Itamar, 21 horas e 47 minutos. Eu vou fazer pergunta que eu chamo pergunta estrela, eu vou começar antes com você. É pergunta bate pronto rápido, tá bom? tá certo. Primeira coisa que você falou que é incrível, a primeira congregação cristã não foi em Santo Antônio da Platina, mas ela foi a primeira congregação no Brasil, mas ela mudou de nome. Quando que ela muda de nome? Ela muda em 28. Recorrente é essa divisão de Chicago. É que não tem como contar a história. 1928. Não tem como contar sem abordar aqueles fatos ou acontecimento, por que mudou o nome. Sim, sem Né? dúvida, sem Então, dúvida. mudou pela discórdia do Concílio de Jerusalém. É uma briga. O nome Congregação Cristã nasce de uma discórdia, nasce de uma briga, nasce porque o Alberto de Sico pede para o Franciscão para poder, então, dividir o prédio. Só que acaba que não dividiu o prédio. O Franciscão ainda passa mais 10 anos, de 25, ele passa mais 10 anos ainda na Assembleia Cristã. Embora que já tinha em 26 denominado Congregação Cristã. Em 26 em Chicago, 28 no Brasil. Né? Cortando rápido, pergunta estrelas, tá? 1910, então, qual que era o nome daquela igrejinha de Santo Antônio da Platina? Então, ali ainda era reunidos em nome do Senhor Jesus. A Assembleia Cristã, ela não prezava em pôr placa Assembleia Cristã. A própria Assembleia Cristã, ela só foi pôr uma placa Assembleia Cristã na igreja em 1914. Então, Meu Deus! era típico da Assembleia Cristã colocar uma placa em nome do Senhor Jesus e não colocar placa Assembleia Itamar, Cristã. pergunta estrela, você tem documento disso? Tem, sim, está bem documentado. Nós Não, eu temos. sei, eu estou perguntando só para quem está vendo aqui, YouTube, Instagram, saber. Pergunta estrela rápida, que eu acho que essa talvez seja a mais polêmica, tá? Aí eu vou. Antes disso, um Lehaim, só para não ficar tão assustado. Itamar, debate pronto. Quem criou os 12 pontos de doutrina? Maximiliano Tozetto. E aí, esse ponto de doutrina. Esse ponto de doutrina. Eu vou embora! Eu vou embora, meu! Viu? Repete, quem criou os 12 pontos de doutrina? Maximiliano Tozetto. Então, por que foi criado esse ponto de doutrina? Por causa dessa bagunça que deu em Chicago. Então, a criação dos 12 pontos de doutrina foi para conter a divisão que estava acontecendo em Chicago. Então, essa criação foi uma convenção no ano de 1927, na cidade de Niagara Falls, em Chicago. Esses 12 pontos... Oi, Tamar, peraí. É estrela. Ou nós vamos ter que sair e voltar. Vamos lá. Os 12 pontos de doutrina foi criada por conta do cisma, da ruptura. Você está falando como se fosse o anglicano e católico romano. Por conta da ruptura, cria-se os 12 pontos de doutrina. Tem gente perguntando, como é o nome do rapaz que criou os 12 pontos? Maximiliano Tozetto. Maximiliano Tozetto, André. Isso. E quem desenvolveu os primeiros hinos, tanto melodia, ritmo, harmonia, som, tudo? O próprio. Tanto ele como o Michael Palma e a esposa do Palma. Luiz Franciscon era a favor do rebatismo? Não. Eu sei que você me mandou um documento no WhatsApp lá que quando eu estava no carro, quando eu li, eu falei, tem muita gente aprendendo errado e dá dó. Então, ele era contra ou a favor do rebatismo? Essa questão do rebatismo ele foi abordado muitos anos depois. Isso foi abordado em 1932, a primeira vez que eles abordaram sobre essa questão. Foi numa convenção
em Filadélfia, nos Estados Unidos, que eles abordaram se rebatizavam ou não rebatizavam. E aí ficou claro nessa convenção que não, que deveria respeitar a fé dos irmãos, né? Que o batismo era entre Deus e a pessoa, entre a pessoa e Deus, e não entre a pessoa e a igreja. Então, que não deveria ser feito o rebatismo. Então, ficou muito bem esclarecido. Depois foi abordado em 44 na Itália, foi abordado na década de 70, 90 na Itália. Então, ficou bem declarado, ficou bem explicado que Franciscão era contrário ao rebatismo, e os próprios irmãos primitivos sabem disso. E sobre isso tem muitos documentos. O Maximiliano Tozetto, ele era parecido com você, ele usava uma barbichinha. Eu vi uma foto dele. Então, eu vi uma foto dele. Aqui nós temos um livro, ele é bem grande, os 50 anos da Igreja Cristã da América do Norte. Aqui é a convenção, a Igreja Cristã da América do Norte é a convenção. O André Leão perguntou, nesta convenção já está a CCB? Essa convenção de 70 era a congregação pura, né? Era a reunião dos anciãos da congregação. Já era a congregação. Ô, Itamar, eu vou te fazer uma pergunta, talvez saia da sua formação até andragógica da história para ir para uma opinião. Quem começa a azedar tudo com esse negócio de revelação? E em que momento que a coisa começa a degringolar com esse exclusivismo religioso? Mas eu vou te pedir sinceridade. Eu sei que é polêmico, eu sei que é difícil, é delicado, mexe com fé, mas pode ser sincero e franco. Então, o que ocorre? O Brasil, se você olhar em meados de 60, ele tem uma explosão evangélica muito grande no Brasil. Desculpa que tem um comentário aqui que, sim, na CCB, nos livrinhos, mensagens, diz que Franciscão era sim a favor do rebatismo. E aí? Joguei essa bola para você. Essa pessoa pode mostrar esse assunto, então? Mostra para nós aí. Vou ficar guardando. Posta nos comentários para nós onde que está. É achismo, puro achismo, né? Cadê? Aonde que isso aí fala nesses livretos sobre, né? Você consegue colocar... Você veja bem que a própria congregação, ela introduz o rebatismo em 62. No ensinamento, ela passa no ensinamento 61, e aí ela introduz no ano de 62. Né? O Franciscão já estava bem velhinho, o Franciscão já estava já estava lá com 90 e poucos anos. Então não tem nada a ver. É chato as pessoas ficarem atribuindo as coisas do Franciscão quando ele não falou, ele não fez. E outra, tem cartas provando que ele é contra o rebatismo. Cartas do próprio Vitório Angre. Vitório Angre era o vice-presidente e depois foi o presidente da congregação. Tenho 3 cartas do Vitório Angre do ano 73 que ele deixa claro que o Franciscão era contra o rebatismo. Então... Itamar, eu tenho que ser rápido aqui. Maximiliano Tozetto era metodista, sim ou não? Ele foi, no começo, ele foi metodista, depois ele passou para a Assembleia Cristã e morreu na Igreja Cristã de Niagara Falls. Pena que travou. Voltou. Pergunta rápida. Travou, mas outra pergunta rápida aqui. Esse livrinho que os irmãos estão falando é extremamente polêmico. Por que é polêmico? Existe a história sobre o Franciscão e existe palavras atribuídas ao Franciscão que não existem. Tá aí, gente. Existem alguns documentos que eu tive acesso. Vamos lá. Que inclusive o próprio Itamar esse é o primeiro livreto de 36. E esse é de 36. Depois, o livretinho que o irmão está falando aí, eu tenho vários. Esse é o último, que foi impresso em 2002. Aqui tem ensinamentos que foram atribuídos ao Franciscão, mas ele não falou nada disso. Porque aqui, junto desse livretinho aqui, tem o testemunho dele. Aqui tem o testemunho dele. São 2 cartas que ele mandou para o Brasil, que a congregação colocou em livretos. Ele não fez esses livretos aqui. Quem fez esses livretos aqui, esse aqui é a 10ª edição, e aqui a 11ª edição, que foi a última edição. Então... Vamos lá. Tamar, perfeito. A história do livreto eu acho que está clara para a gente não polemizar, eu acho importante. E como que eu vejo claro o Franciscão não... Eu sei que a live é sua. A história do rebatismo. A base dele, a base fundamental do Luiz Franciscão, gente, nunca iria ser a favor de rebatismo. A criação dele em Piemonte
nos valdenses, nos presbiterianos, nos metodistas, eles não são contra rebatismo. Então, Quer veja uma dizer, coisa. Uma coisa também. A perdão, comum deles. eles não defendem o rebatismo, né? Uma outra dúvida rápida aqui, Itamar. Qual era a opinião do próprio Franciscon com relação ao Brás? A CCB Brás, não estou falando do Ministério Brás, mas da congregação em si, do templo. Ele mandou uma carta em 54 para a abertura dela. Ele foi convidado para vir, ele não quis vir pela questão da enfermidade, questão que já estava doente, já estava velho, já estava cego. E ele temia ser idolatrado. Fora isso, ele temia que a igreja centralizasse, que até então a congregação ainda era congregacional. Ele temia que essa construção monstruosa, que ela seria uma igreja mãe, que ela seria a sede, que ela ia O centralizar Vaticano, tudo. né? Então ele temia, ele era contra, ele foi contrário. Então ele aconselhou, olha, aí vocês têm melhores acomodações, mas não venham julgar que vocês possam tornar uma nova Roma. E aí eles só esperaram ele falecer para, de fato, centralizar a igreja. A igreja ela é centralizada após a morte dele. Antes disso, não. Ele foi ancião da congregação? Não. Ele foi ancião da Assembleia Cristã, depois foi ancião da Congregação Cristã, onde ele morreu. Entanto que existe um estatuto escrito por ele, assinado por ele. Em todos os estatutos da Igreja Brasileira, em nenhum dos estatutos da Igreja Brasileira tem assinatura dele. Em nenhum. Em Qual todos, igreja ele morreu? Ele morreu em 64. Em Você qual veja igreja? na Congregação Cristã de Chicago, que é uma igreja independente lá, que existe até hoje. Não é a congregação cristã no Brasil, essa que a gente conhece, é outra. Não, não. Tanto que a congregação do Brasil foi lá e inventou uma outra igreja lá em Chicago. Em 78, depois que ele morreu, em 64, em 78 houve uma divisão da igreja dele lá, e os irmãos foram lá para organizar a igreja brasileira, lá em 78. Então, você vê que a igreja dele não tem rebatismo. Se era para ter rebatismo, por que na comum dele não tem rebatismo? Na igreja onde ele ensinou, onde ele introduziu, por que lá não tem rebatismo? Então, a família dele congregou aonde? na Ou congregação congrega cristã, onde? até hoje, a família dele é da congregação cristã de Chicago. Lá chama Que não igreja. tem as... Vamos dizer, igreja Congregação Cristã de Chicago é do Franciscon. Congregação Cristã nos Estados Unidos é a Missão Brasileira. Interessante. O neto dele faleceu, o bisneto, né, tocando órgão, tem até ele tocando. Então, não tem associação à congregação do Ministério do Brás. Não. Ele congregava numa igreja independente que não era a favor do rebatismo. Isso é fato concreto. Você pode entrar no site da igreja deles, você pode vasculhar, você pode falar com os familiares. Ele tem netos vivos até hoje, então que conheceram ele. Então, não adianta vir com misticismo, não adianta vir com balela e dizer que está escrito, mas não mostra. O povo da congregação tem essa mania, vocês me perdoem, não estou generalizando a todos, mas a maior parte. Porque isso, porque aquilo, mas não mostra documento, não fala nada. Fala, mas não mostra documento. Então fica no achismo. Eu estava conversando com o irmão hoje, um biblista excepcional, inclusive vou marcar uma live com ele. E não só ele, mas muitos, inclusive que discute teologia, e é sempre o mesmo comentário, eles são contra veementemente a teologia, a sistematização, de ter uma teoria já pronta. Eu sou apaixonado pela CCB, mas quando a coisa se torna técnica, realmente é um problema. Ou dentro da história, ou dentro da teologia. A coisa tem que ser revelada, né? E esse é um problema gravíssimo que eu vejo. Mas aí só foi... Isso é delicadíssimo. É delicadíssimo. É de cair os cabelos. Que na igreja do Franciscon tem estudo bíblico, tem escola dominical, né? Então é totalmente diferente, fora da realidade aqui brasileira. Então, claro, que quando você traz a história, entra em choque. Entra em choque porque daí as pessoas não querem acreditar. Itamar, me perdoa. Tem duas perguntas aqui que se eu vou responder, se você me perdoa, se eu errar, você me corrige, tá? Ele não foi na inauguração do Brás, certo? Temos que ser bem honestos nessa parte. Ele não foi por causa da idade avançada e porque ele não queria ser idolatrado. Então, ele já estava com mais, ele estava quase com... Ele morreu em 64.
Ele já estava com mais, quase 90 anos nessa época aí, de 54. É. Tem uma irmã que comentou aqui, essa história poderia ser contada para a Irmandade ou deveria ser contada? Eu vou responder e depois eu te passo também para uma resposta, tá bom? Então, me permita. Sim. O que que acontece, irmã? Tem algumas pessoas que são estruturados na lei, em costumes. Se tudo isso for despejado para a Irmandade, é muito complicado até a pessoa permanecer com fé. Porque você tira o tradicionalismo. Esse conhecimento deve ser passado muitas vezes em doses homeopáticas pequenas, com cuidado absurdo. Porque algumas plantas foram regadas com base numa tradição de revelação. Então, se você despeja essa verdade de uma vez, a gente pode perder muita gente e eu tomo muito cuidado com isso. Eu não sei a opinião do Itamar, mas eu tenho para mim que nós estamos vivendo um período que a informação está correndo muito rápido por conta da internet, e em boas informações. Então, nós temos teologicamente erros sendo corrigidos, a informação chegando, pessoas que não tinham esperança da salvação mais, que agora entenderam de fato a Bíblia e voltam a ter. E informações como essas que o Itamar está passando de forma brilhante, a gente está tendo uma aula de história da igreja, aqui da igreja moderna, gratuitamente. Eu sou eternamente grato aqui, viu, Itamar? Até pelo seu tempo, que eu sei que a sua agenda não é fácil. Você Não sei sabe sua opinião. o que é interessante os artigos de fé, que eles pediam que fosse colocado na porta das igrejas, para que se algum contrário se manifestasse ali contra aqueles pontos de doutrina, não seria dado liberdade, ou se não para os desviados olhar aqueles artigos de fé e se arrepender e voltar à fé. Então, era bem interessante esse dizer que tinha lá embaixo dos artigos de fé. E se Irmão você for Itamar, olhar, se você for olhar os 12 tem uma artigos de fé, pergunta. só Desculpa, complemento pode aqui. falar. Sim, Esses sim. 12 artigos de fé, se você for conferir com a doutrina metodista, ele se encaixa. Ele é baseado na doutrina metodista. Irmão, eu assustei uma pessoa hoje falando que hoje não, essa semana, falando que 70% dos nossos hinos tem melodia mormon. Não, a Igreja dos Mormons, na verdade, ela tem 250 hinos. Eu tenho praticamente todos em casa aqui. 250, 258. Não. Tem hinos metodistas, tem hinos Tem mormons batistas. também, né? Dos mormons próprio não, porque a Igreja dos Mormons pegou da metodista, pegou da batista, não Isso, é melodias uma união, próprias, exato. né? Tem uma pergunta aqui interessante. Qual era a opinião dele sobre teologia? Ele estudava muito a Bíblia. Tanto que eu já relatei que ele gostava de ler a Bíblia de joelho. Então, a teologia praticada por ele era aquela teologia que tem lá na Europa, a teologia, a mesma praticada na Rua Azusa, que agora me esqueci o termo dela. Não é nem calvinismo e nem armeniano, é uma outra teologia, a teologia do Franciscon. Mas procura lá depois a teologia da Rua Azusa, é a mesma teologia que ele seguia. Interessante. Esqueci agora o termo da teologia, é o nome de uma cidade. É o nome de uma cidade lá da Europa. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais com cunho teológico. Pecado de morte ou pecado para a morte? Qual que era o credo dele? Você sabe dizer? Para ele, nenhuma, né? Nessa época aí, na igreja dele, até hoje não existe essa questão de pecado e morte. Isso aqui é uma criação brasileira. Lá, se a Isso é pessoa. canarinho, né? Lá a pessoa entra na disciplina. Fez coisa errada, lá entra na disciplina. Essa questão da necrologia, do necros, né? Da aniquilação da alma, ou da condenação eterna, isso é para aculturamento do povo, para você moldar um povo com medo. Né? A graça, ela superabundou o pecado. Né? Então, a cultura do medo tem que ser abandonada. Como ele passou isso para os docentes da CCB? Ele não passou, eu acho que ele não passou, né? Ou passou, o Itamar? Então, a referência de Franciscon, se você quiser ter uma referência maior, você deve olhar para a comum dele, a igreja dele, é onde ele conviveu a sua maior parte, é onde ele morreu. Então, é lá que deve se espelhar, é lá que deve ver. Lá é uma igreja totalmente bíblica, uma igreja que tem escola dominical, uma igreja que preserva e estuda a Bíblia,
é muito voltada a essas coisas da Bíblia. Então é bem interessante essa questão. Esse misticismo do Brasil não tem como você olhar muito para o Brasil e ter a referência dele, porque essa igreja do Brasil ela mudou muito na década de 60. Então não é muita referência do Franciscon. O Conselho de Anciães Brasileiros, a teologia brasileira, ela deturpou muito o que era a Assembleia Cristã em primeiro momento e deturpou muito a teologia do próprio Franciscon. Você concorda? Então, se você olhar a igreja da Argentina, onde ele deixou, é muito diferente da igreja brasileira. Se uma pessoa lá, ela cai em algum erro, algum deslize na Argentina, eles vão fazer de tudo para restaurar essa pessoa, para trazer essa pessoa de volta para a verdade. Não vão excluir, né? Então, é uma igreja que ela não é exclusivista. A igreja da Argentina não prega rebatismo. É uma igreja que ela, vamos dizer, ela não dá púlpito para outras igrejas, mas se uma pessoa de outra denominação for lá, eles fazem de tudo, lhe agrada, a pessoa pode dar um testemunho, a pessoa pode orar. Então, só a única coisa que não dá é púlpito para ela. E se ela quiser se tornar uma pessoa membro, ela é recebida no corpo da igreja sem rebatismo. Interessante. Ô Itamar, uma pergunta. Tem um comentário aqui no WhatsApp e também no Insta. A gente tem a ideia que que ele foi presidente da congregação e que ele tentou ensinar tudo isso. Visão pessoal, você me corrija porque eu não sou historiador, não, minha área de atuação não é essa, tá? Não conheço nada sobre isso. Eu enxergo o Luiz Franciscon como um dos maiores evangelistas do nosso tempo. Ele era um homem que falava do evangelho, com amor pelo evangelho. Então ele trazia as pessoas para Cristo. Eu acho que essa foi a finalidade dele. Só que as pessoas acabaram institucionalizando o Franciscon. É quase uma igreja do Franciscon para tal coisa. E essa idolatria era o que ele mais temia, eu vejo. Então ele não tentou passar para a congregação no ensino teológico, ele tentou passar para o povo. Ele nunca foi presidente da igreja brasileira, não existe nenhum documento que mostre que ele foi presidente. Se você pesquisar nos arquivos públicos do Brasil, o Getúlio Vargas obrigava as igrejas evangélicas a publicar tudo o que acontecia nas reuniões. Então, nessas reuniões tem o nome dos presidentes, quem presidia, quem atendeu, quem encerrou, tem todo esse relatório. E a própria igreja, se você pegar os documentos mais antigos, você vai ver os presidentes. Francisco nunca foi presidente no Brasil, ele foi um missionário do Brasil. Entanto, ele não atendeu nenhuma convenção e nenhuma reunião no Brasil. Ele vinha convidado, ele participava. E se você olha os documentos são claros. Ele nunca foi presidente da igreja. Simplesmente ele foi um missionário. Interessante isso. Então você disse que a família tem família dele vivo, tem familiar dele vivo e que não frequenta a congregação cristã no Brasil ou nos Estados Unidos com presidência Brasil. Não passam nem perto. Não passam nem perto? Por que esse termo, Itamar? Por que não passam nem perto? Até a década de 70, até tinha uma aproximação, eles vinham para o Brasil, eles congregavam no Brasil. A partir do momento que eles viram que o Brasil quis abracar tudo, quis abocanhar eles, quis centralizar e eles viram que estava indo para outro rumo, eles se afastaram e ficaram isolados, não quiseram. Né? Posso te fazer uma pergunta polêmica? Pode. Mas pode pegar pesado. Pode fazer. Vamos lá. Na sua opinião, querer abarcar essas igrejas fundadas pelo Luiz Franciscon, e eu percebo quando eles, eu também vi muito isso, em algum momento da minha vida eu achei bonito. Fui lá para a Irlanda, tinha uma igreja parecida com a gente foi, agora viramos a placa. Isso é uma soberba? É por vanglória e fome administrativa? Ou é por evangelho? Por evangelho não, se fosse por evangelho não tem nem o porquê. Não tem nem cabimento de eu sair aqui do Brasil para me atender lá na Espanha, para me atender lá na Noruega, seja lá onde for. Aí eu queria centralizar tudo e você não pode apresentar um porteiro para o ministério lá se o Brasil não deixar. Então, isso daí não tem nada de evangelho nisso. Porque o evangelho fala,
claramente que tinha que ser eleito de cidade em cidade um presbítero. Então, agora, como é que se é de cidade em cidade, ou por que eu estou aqui no Brasil vou querer mandar lá em outro lugar? Então, não confere nem com as escrituras e nem com a visão do próprio Francisco. Isso aí é pura vaidade, é puro ego. E acontece que, mundialmente, em todas as igrejas que têm reuniões ministeriais, quem preside e quem atende são irmãos brasileiros. Você pode, qualquer país que seja, eles não põem um presidente daquele país. Tem que ser um brasileiro para presidir sobre eles. E uma coisa, você não vê um presidente negro, por exemplo, né? Eu não me recordo. Então, não entendi. Presidente negro, normalmente é uma linha italiana, né? Você teve algum presidente negro? É isso que você perguntou? Não, Uma não, pergunta. Eu não me recordo. não, até hoje nenhum. Normalmente a bancada maior é uma bancada ainda italiana, né? Na verdade, querendo ou não querendo, Basta ver os nomes, né? essa presidência, ela querendo ou não querendo, ela sempre está em volta de parente, em volta de pessoas bem chegadas. Então, sempre ela está rodando entre a própria parentela. Interessante. Quando você cita que a família dele não passa nem perto, né? Por conta disso mesmo, porque quiseram abocanhar administrativamente essa igreja e não conseguiram, agora eu vou te pedir uma especulação. Se tivessem conseguido, talvez seria o maior troféu de 120 anos de história, né? Ou 110 anos de história. Então, você veja bem, a própria família dele, quando se pergunta dessa figura do Franciscão, igual nós conhecemos aqui, lá para eles desconhecem, porque eles têm o Franciscão como uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, como qualquer outro ancião. Eles não têm a figura do Franciscão, o fundador da congregação, né? Não tem, até de fato que não foi ele. Eu te mandei a ata da fundação da igreja, e a ata lá está explícita que o fundador juridicamente, então é o Luiz Pedroso. A organização da igreja, está lá um outro documento explícito, que quem organizou, quem arrumou todas as coisas aqui, colocou em ordem no Brasil, foi o Luiz Pedroso. Então, os próprios documentos contam a história por si próprio. Então, assim, a família dele vive uma outra realidade. Então, eles são do sistema congregacional, na veia. Ele tem uma bisneta que é missionária, ela vai para vários lugares fora do mundo lá. Então, está no sangue, está na veia dele fazer essas missões, mas sem querer se aparecer, tudo no secreto, tudo, sabe, no sigilo. Então, é muito bonito disso. Itamar, agora uma pergunta que eu vou te deixar aberta aí. Vendo tudo isso e conhecendo a história tão a fundo, como que você enxerga hoje o povo da CCB? Olha, podem que fiquem brabo comigo, mas eu vou falar o que eu vejo, o que é a realidade, o que corresponde na verdade, né? Um povo idólatra, um povo que precisa voltar pro Evangelho, precisa ser cristocêntrico e, de fato, seguir Jesus Cristo. Deixar essa idolatria de placa. Que Deus revelou, Deus isso. A revelação de Deus pro mundo é Jesus Cristo, é o Evangelho, é a palavra. Isso é a revelação de Deus. Fujam dessas tal de revelação isso, revelação aquilo. Se Deus revelou a graça em Franciscão, quer dizer que o que Cristo fez na cruz do Calvário foi nulo. Se Franciscão recebeu a graça, quer dizer que Cristo, a missão de Cristo na cruz foi nulo. Cristo foi um palhaço lá na cruz. Então quer dizer que Cristo veio, morreu na cruz por nada, se a graça foi revelada em Franciscão. Se nós for nessa onda que a congregação fala, que Deus revelou esta graça maravilhosa para o irmão Franciscão, Cristo foi nulo. Então precisa se acordarem para o Evangelho, buscar conhecimento nas Escrituras Sagradas e saber que o único e verdadeiro caminho chama Jesus Cristo. Então, não importa se nós congregamos na igreja A, B, C, D, seja lá o que for, importa o nosso fundamento. Nosso fundamento seja Jesus Cristo. Então, como que você vê? Eu sei que a história ela é um retrovisor, mas que ela monta as bases para o futuro, né? Eu respeito muito a história.
como que você vê o futuro da CCB com a quantidade de informação que está sendo disponível na internet, nos encontros? Eu tenho visto um cooperador chamado Marco Real da Praia Grande, eu sempre falo o nome dele, tem pessoas apedrejando ele, não sei se você conhece, Conheço esse aqui em cara, São irmão. Paulo, muito. Ele tem feito um trabalho, ele me chamou ontem no WhatsApp, né? E provavelmente eu vá até lá em algum momento também. Ele está fazendo um trabalho muito bonito, muito bonito. Na verdade, o Marco Real não. Quem me chamou ontem foi o irmão Fernando da Praia Grande, me convidando para ir lá em uma dessas reuniões. Eu vou tentar entrar nessas reuniões, né? Para assistir, que eu tenho admirado a distância. Ele tem feito um trabalho muito bonito. Eu vejo, e aí eu vou engatar na pergunta, o povo querendo voltar para esse evangelho primitivo, Itamar. Eu não sei se você concorda comigo. Esse evangelho mais puro, esse evangelho da casa, do amor, do abraço, né? E aí tem uma pergunta da Santa Ceia, eu não sei se você viu aqui em copinho descartável. Para mim, o que eu acho da Santa Ceia? Copinho descartável, é isso? Tem uma pergunta que caiu aqui agora, enquanto eu falava, introduzia Olha, outra. eu respondi essa pergunta numa live agora à tarde, e eu detalho bastante esse assunto aí. Tá ali no canal do Jean Medeiros. Depois procurem, ou depois alguém pega o meu WhatsApp com você, para não ficar tão repetitivo, porque eu já respondi essa pergunta sobre Tá essa bom. ceia. E, Tem uma outra pergunta aqui rápida para a gente encerrar também. Se você tem a carta do Vitório Angre falando sobre o batismo, então, ou tá? não. Só adquirir o livro, tem a carta aqui no livro. É, Dá uma folheada no livro aí, Tamar, por favor, para a galera ver. deixa eu, tô com Tem outro alguma livro. foto especial do tempo e tal? Nós Acho que vai temos estar lá. aqui O a irmão primeira Itamar, eu vou foto. respondendo aqui. Ele é da Assembleia Cristã, tá? Gente, aqui tem É, muita pergunta aqui, eu não tô vendo. é Lá, recheado de bastante fotos e foto. documentos. Isso. Comenta rapidamente sobre aquele irmão japonês que tem uma tese na Então, universidade, não sei se é Oxford. você veja bem, nós temos um irmão da primeira igreja japonesa do Brasil, né? Pastor Kei. Pastor Kei, ele é um amante da figura do Franciscon. Ele passou 30 anos da vida dele pesquisando a história do irmão Franciscon. E aí, durante esses 30 anos, ele desenvolveu a teologia, a biografia teológica do Franciscon, que é a base das minhas pesquisas, né? Então, são 30 anos de pesquisas do pastor Kay. O pastor Kay, ele viajou o mundo inteiro para coletar É informações um sobre a grande figura do teólogo, Francisco. né? Então, se o Francisco fosse a favor do rebatismo, se ele fosse exclusivista, se ele fosse uma pessoa que esse pastor Kay teria pregado a lenha nele, mas não. Ele considera o Francisco como um apóstolo, pela parte de abordar as escrituras, pela parte de arrebanhar as almas. Ele deixa clara a figura do Franciscon. Então, é muito importante. Essa biografia, ela tem um projeto de se tornar um livro em português, pela própria família do pastor Kay. Eu até acredito que já estava para ser lançado, deve ter lançado já, tem que dar uma olhadinha aí. Um material que vale a pena. Só que esse material é disponível somente para quem faz faculdade. Então, nas universidades tem esse material. Foi um material que foi desenvolvido, uma tese, né? Foi desenvolvida para a universidade. Mas é um material Irmão, magnífico. irmão Itamar, tem uma pergunta aqui que eu já vou, inclusive sobre o teu livro, eu já vou falar sobre o teu canal, seu livro, seu Instagram, tudo certinho. Duas coisas importantes, até para terminar de formular minha pergunta anterior e a gente encerrar. É muito importante a gente entender as coisas tecnicamente. Na conversa que eu tive hoje, inclusive, com esse cara, irmão, um biblista excepcional, eu sinto falta dessa questão do estudo, da técnica, de ter profundidade teológica, bíblica, histórica. A gente tem que sair do achismo, da sorte, e muitas vezes nós chamamos isso de revelação. Existe a revelação? Fato. Mas ela não é pão francês. A revelação não é pão francês.
Como é que o pessoal adquire o seu livro? Pode me chamar no direct ou aciona o seu direct, né? O seu perfil está aqui. Isso. Ou se você quiser colocar no comentário, Itamar, também o seu telefone, para a galera entrar em contato com você também, tá? Fiquem à vontade, irmãos. Outra pergunta aqui. Como é que é... Estão perguntando se a gente vai fazer outra live, irmão Tamar. Tá convidado, você topa ou não? Opa, é muita coisa para ser falado, né? Dá para Ó, nos tem voltar. muita gente querendo o seu livro, tanto no WhatsApp quanto aqui e no YouTube também. Vamos marcar uma próxima live aí também. Irmão Itamar, a minha pergunta, a igreja que o irmão Itamar frequenta é a Assembleia Cristã no Paraná e tem um movimento se iniciando aí em Piracicaba, certo, irmão Itamar? Ali tem um grupinho já se reunindo, né? Mas tá mais aqui no Paraná, que é o mais o forte, tá aqui no Paraná. Vamos fazer isso crescer. Tá certo. Mas, Irmão Itamar, eu tava formando a pergunta e vou concluir ela. Eu te perguntei como que você via os membros da congregação hoje, e a pergunta é como você vê o futuro dessa igreja com toda essa informação sendo tão disponibilizada agora. olha, eu oro a Deus que realmente o povo se acorde para o Evangelho, né? Que realmente se acorde para a realidade em Jesus Cristo. Deixa essa idolatria de lado, porque idolatria ela leva a pessoa para o inferno, direto para o inferno. Idolatria, Deus abomina a idolatria, isso daí é fato. E, e acontece que as pessoas acham que idolatria é só adorar um pedaço de pau, um pedaço de gesso, e não é. A idolatria denominacional é um perigo grandíssimo também. É um perigo que se a pessoa não se acordar realmente pro Evangelho, é um perigo muito grande. Então eu espero que esses irmãos de fato voltem para a sua essência, voltem para a origem, para os primórdios, daquilo que realmente o Francisco trouxe, aquela mensagem pura que ele trouxe do Evangelho, né? Que as pessoas voltem para o Evangelho, voltem realmente a abraçar a fé em Cristo e para nós possar desfrutar da vida eterna no céu. Esse é o meu maior prazer de ver esses irmãos salvos. Maravilha. Itamar, foi um prazer tê-lo aqui. Eu espero que possamos ter uma nova live em breve. Mas eu sempre encerro com essa mesma pergunta. Antes eu vou fazer um comentário. Terça-feira agora eu tenho uma live com a Grace aí, pessoal. Então, sobre a Bíblia e o dinheiro, o que a Bíblia diz de fato sobre o dinheiro, caindo alguns misticismos também, né? O crente não pode ser rico, o crente não pode ter dinheiro. Aquela passagem que o rico é da agulha, né? Que é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no céu. Vamos entender tudo isso aí, teologicamente falando, vai ficar simples de se entender. Então, terça-feira agora e semana que vem vamos ter uma outra aí com o Bíblia, está muito bom também. E aí eu sempre encerro assim. A Irmandade é inocente? Muito. Eu vou repetir o que eu falei no começo também, Motamar, se você me permite. Quando a gente tira as leis e a tradição de quem é estruturado em leis e em tradição, você pode tirar essa pessoa da fé. Então, devagar, vamos construir esse entendimento, nós vamos chegar lá. Montamar, se tivesse alguma pergunta que você pudesse fazer nessa live e não foi feita, qual seria? Para você mesmo. Poxa vida, tem tantas coisas que eu poderia abordar. E, Escolhe uma. bom, o que eu poderia falar? Essa parte da graça, Sem né? abraçar, hein? Essa própria parte da graça, né? Que o Franciscão ele relata que Deus revelou esse maravilhoso caminho, mas quando ele fala isso, ele está fazendo a ilusão à doutrina, ao Evangelho, a Cristo. Em nenhum momento ele está fazendo a ilusão à igreja. Então, as pessoas às vezes confundem esse dizer dele como se ele estivesse falando da própria congregação, e não. Porque ele era membro, como eu já relatei, membro de outra igreja, isso é muito bem documentado. Então, seria isso, né? Ele sempre, quando ele faz essa alusão que Deus nos chamou para esse santo caminho, para essa santa graça, sempre falando em termos da doutrina, em termos do evangelho, e não da denominação. Porque ele era uma pessoa que tinha um intercâmbio muito grande entre
muitas denominações. Então, ele foi uma pessoa muito amável. E, de repente, a morte. Vamos abordar sobre a morte. É muito bonito. Antes dele morrer, a última pregação, o último sermão dele, ele já não podia subir no púlpito mais. Já não tinha força para subir no púlpito. E aí, então, ele, do ladinho, no púlpito, ele vai ali e prega. Ele faz uma reflexão. Ele falou, olha, de todo esse tempo que nós servimos a Deus, todos nós aqui nunca fomos perfeitos. Mas Deus, por sua infinita graça, por sua infinita misericórdia, nunca imputou de nós, mas sempre por amor, por sua graça divina, sempre nos acolheu, sempre nos abraçou, embora que nós, muitas das vezes, imperfeitos, mas a graça de Deus foi maior do que tudo isso. Então, ali ele já estava vendo que ele estava afindando a sua missão. Então, a última pregação dele foi muito bonita, né? De dizer que eles erraram, acertaram muitas das vezes, sempre teve acertos e desacertos, mas que em tudo, Deus, o Espírito Santo, e por sua graça, sempre acabou completando aquilo que eles foram falhos. Então, é uma coisa muito bonita. E a outra coisa marcante foi que ele já próximo da morte, ele pediu para ler um salmo, Salmo 48, se eu não me engano. E aí, quando ele está já morrendo ali mesmo, né? Ele pede, então, que lesse. Deixa eu só confirmar se é o Salmo 48 aqui. E no final, aí ele repete bem forte o finalzinho do Salmo. E acaba adormecendo já. Naquilo ali, ele falece depois da leitura desse Salmo. Deixa eu só confirmar aqui. Daí, então, outro pedido que ele fez, quando ele está ali na ânsia da sua morte, ele fala, olha, eu não quero flores. Eu não quero que vocês comprem flores e nem coroa. Todo esse dinheiro de flores ou coroa, eu quero que vocês peguem e doem para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos para ser comprada Bíblia, para ser distribuída para o povo conhecer a palavra de Deus. Foi o último desejo. Não foi para construir igreja. E aí que foi a maior... Da época, foi a maior, vamos dizer, a maior coleta, né? A maior, como é que posso dizer? Arrecadação, né? Arrecadação que a Sociedade Bíblica Americana na época recebeu, né? Comprou muitas Bíblias e aí chegou a fazer a Sociedade Bíblica Americana, fez uma Bíblia, fez uma homenagem a ele, dizendo que este homem verdadeiramente era amante da Bíblia. Então, ele foi homenageado pela Sociedade Bíblica dos Estados Unidos. Que maravilha. Inclusive, eu estava numa conversa com a minha esposa ontem, a gente estava no centro de São Paulo, as igrejas nesse frio poderiam abrir as portas, né, para os moradores de rua, quem quisesse dormir dentro das igrejas também. Ia ser maravilhoso. Fica aí uma sugestão. Pode falar, irmão Tamar. Então, aí... Se aproximando da morte, ele faz esse último pedido, né, sobre as flores que ele não queria. O neto dele também, que tinha o mesmo sobrenome dele, fez esse mesmo pedido. Se você entrar lá no obituário dele, vai estar lá esse mesmo pedido que ele pediu para comprar a Bíblia. E então, foi lido o Salmo 48, ele já estava cego, então ele pediu que lesse para ele o Salmo. Aí, por 2 vezes, pediu que lesse o Salmo 48 inteiro. E aí, no final, ele repetiu essas palavras, que está lá no finalzinho do Salmo. Porque este é o nosso Deus. Porque esse Deus é o nosso Deus. E para sempre ele será nosso guia até a morte. E aí ele falece. Então, é fantástico a história dele. Se você for buscar a história dele, realmente, quem foi ele? Não a história que é contada aqui por pessoas que não conheceram de fato, né? Mas quando você vai buscar a verdadeira história dele, é uma história encantadora. Você vê que foi uma pessoa que não foi exclusivista, foi uma pessoa que foi amorosa, uma pessoa que ela foi dedicada realmente ao Evangelho. E acontece que muitos dos teólogos aqui no Brasil, por não conhecer essa história, acaba tendo ele por um herege, acaba tendo ele por uma falsa, uma pessoa falsa, uma pessoa totalmente contraditória, mas não corresponde com a verdade. É que a figura do Franciscão, ela está associada à congregação, e a congregação, para os teólogos, é uma heresia, né? Mas precisa
Precisa as Precisa mudar. pessoas ter acesso aos documentos para desmistificar tudo isso. Precisa. Essa live tem essa intenção, a verdade, né? Faz parte e o que a gente puder fazer para que essa verdade vá o mais longe possível, assim faremos. Mas, Itamar, mais uma vez, Deus te abençoe, disponibilidade de tempo aí, eu sei que a agenda é dura. Vamos marcar uma parte 2. Deus abençoe a todos, obrigado por quem ficou até agora. Deus Todo mundo abençoe. pedindo para eu deixar aqui a live salva, vou tentar deixar, vamos ver. Tá certo. Deus abençoe, um Amém. abraço, Deus querido. abençoe. Amém.